Olá, senhoras e senhores, um bom dia. Bem-vindos aqui ao Unimed em Pauta. Hoje eu estou aqui com o Dr. Daniel, grande gestor, amigo e próximo da gente aqui do INEPAD, próximo inclusive fisicamente aqui de Ribeirão Preto, a Unimed Franca. Dr. Daniel, que é otorrino de formação, né, formou lá em Rio Preto com as especializações, tem especialização, né, com pós-graduação na USP em crianças com deficiência auditiva, MBA em gestão, né, pela Faculdade Unimed, e curso de Lean Six Sigma pelo Einstein, né? E foi diretor financeiro da Unimed até a última gestão, e agora, no passado, né, 2020, assumiu a presidência da Unimed Franca. Doutor, é uma satisfação enorme e queria agradecer aqui em nome da Axis, em nome de todo mundo, da equipe aqui nossa, a sua participação. A gente tem um histórico longo aí com a Unimed Franca, né? Já faz acho que uns 20 anos que a gente já tem atuação aí, fizemos um trabalho lá de viabilidade na época da compra do atual hospital, né, da Unimed, fizemos outros projetos também de viabilidade aí mais recentes, atuamos naquelas discussões que teve com a concorrência lá na época Hospital Regional, né, fizemos uma série de projetos aí, participação, e Franca também sempre tá aqui coladinho na gente, a gente tem um carinho pela cidade, um carinho pela Unimed bastante grande. Então é uma satisfação muito grande, doutor, estar contigo aqui, estar te entrevistando, entendendo, né, os feitos aí da Unimed. Então, doutor, eu queria então pedir só para você, né, contar um pouquinho da Unimed Franca, tamanho, hoje como que está, né, número de cooperados, beneficiários, etc. E depois contar um pouquinho do histórico recente aí da Unimed, os feitos, né, o processo aí que vocês acabaram desenvolvendo também durante a pandemia, enfim, para a gente poder passar esse conhecimento, né? Esse é o mote aí da Unimed em Pauta para os outros dirigentes das Unimeds, doutor. Muito obrigado. Eduardo, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer poder falar com você. Já nos conhecemos há muito tempo. Nós dois nos conhecemos e a parceria aí com o INEPAD, agora com a Axis também. Hoje eu estou aqui no Hospital São Joaquim, né? Estou na Unimed, no nosso prédio administrativo. Esse hospital que nós adquirimos em 2000, graças a um trabalho muito bem feito aí por vocês, de um estudo de viabilidade, que pôde ser levado para uma assembleia e ter aprovação quase unânime. Apenas 3 cooperados à época foram contra, em um universo de mais de 200 cooperados. Então, esse trabalho resultou na onde a gente está hoje, né? A Unimed Franca, hoje ela tem uma posição de destaque na cidade, na região, graças ao Hospital São Joaquim. Uma parte disso, né, lógico, porque temos os nossos médicos e colaboradores que também prestam atenção aos nossos clientes com muita dedicação, muito cuidado e sempre voltado para agregar valor à prestação de saúde. Então, graças a essa parceria que existe há muito tempo, né, são parcerias que se somam, uma sinergia mesmo, que nós estamos onde estamos hoje. Hoje a gente está aí com 365 médicos cooperados, nós temos mais de 1.000 colaboradores diretos, né, entre a Unimed e o Hospital São Joaquim, e atingimos uma marca histórica, né? O nosso perfil concorrencial, que depois a gente detalha, na cidade, na região, trouxe a possibilidade de uma expansão muito grande da carteira, né? Então, no início da pandemia, nós tínhamos 74 mil clientes e fechamos agora o mês de maio de 2021. Em fevereiro de 2020, 74 mil clientes, e em maio de 21, ultrapassamos os 80 mil clientes pela primeira vez na nossa história. 80.460 clientes. Muitos desses vieram do nosso concorrente, né? Muitos desses. Então, e isso é tudo uma construção que vem, não é dessa gestão, uma construção ao longo do tempo da Unimed Franca, dos seus cooperados, e que vocês aí participam de forma ativa dessas conquistas. Muito bom, doutor, que legal. Doutor, vamos lá, vamos falar um pouquinho de gestão, né? Trazendo um pouquinho dessa ideia. O senhor assumiu, né, então, a Unimed bem no meio ali do olho do furacão da pandemia, né? Imagino que não deve ter sido uma tarefa fácil ali, né? E vocês fizeram, eu acompanhei até, e o senhor contou também um pouquinho aqui, algumas coisas diferentes em relação à parte de remuneração de cooperado, em relação aos
colaboradores da Unimed. Queria que o senhor contasse um pouquinho como é que foi esse desenvolvimento, até porque isso não para, né? A gente está ainda no meio da pandemia, né? Não dá para falar que acabou e que nem parece que vai acabar tão cedo. Então é legal os outros dirigentes conhecerem, né, as atividades que foram feitas. Doutor, se puder detalhar um pouquinho para a gente. Eu assumi no dia 20 de fevereiro, né, de 2020, e a primeira declaração pública que eu fiz foi sobre a pandemia, falando da possibilidade de ter casos grandes, muitos casos, e a gente se preparar aqui naquela época. Depois a gente detalha a pandemia, mas aquela questão na época era leito de CTI o problema. Agora os problemas foram mudando. Em relação aos cooperados, a Unimed Franca ela tem uma meta interna de repassar aos cooperados em honorário médico, tá, em HM, 33% das suas receitas líquidas. Então, nós temos historicamente, nós temos esse compromisso. Tá? Historicamente, eu falo aí pelos últimos 10 anos, né, desde 2010 para cá, 2009, 2010, isso sempre foi cumprido. Então, a gente sempre usa o mote aqui, de cada R$100 em receitas líquidas, nós temos um compromisso de colocar R$33 na mão do cooperado pelo trabalho dele, né? Então, a contrapartida do trabalho do cooperado. Esse valor, esse percentual, nós atingimos um recorde no ano de 2019, em que nós pudemos repassar para o cooperado 38,1%. Esse recorde se deu por uma remuneração por performance que nós implantamos aqui no Unimed Franca em 2017, tá? E aí pudemos repassar um valor maior do que a nossa média, que ficava aí nos 33 mesmo, 34, sem impacto na sinistralidade. Esse histórico ele é importante. Então, quando a gente tinha aumento de repasse ao cooperado, se aumentava a sinistralidade. Em 2019, nessa época era diretor financeiro, nós conseguimos fazer um aumento de repasse para o cooperado, uma queda de sinistralidade. Então, isso foi um fator importantíssimo. E aí a gente assume em 2020 com essa, não é obrigação, mas com esse desafio de manter essa valorização do médico, do sócio, de quem está aqui no dia a dia defendendo a empresa, né? Através, estava na época na performance. E nós decidimos aí, no ano de 2020, o ano passado, garantir a remuneração do cooperado, né? Então, nós garantimos repasses ao cooperado em todos os meses da pandemia. A produção médica, logicamente, ela baixou bastante, né? No nível ambulatorial, então, tanto consultas, procedimentos, cirurgias eletivas, mas mesmo assim a gente conseguiu repassar um valor para o cooperado que variou aí de mês para mês, mas chegou em alguns meses a ser no mínimo 80% da média de 2019. Então, a maior média foi 2019. Nós pegamos essa média e repassamos. No primeiro mês, a gente tinha um pouco de receio aí em relação à inadimplência, isso todo mundo teve medo no começo, vamos passar 70%. Depois fomos para 80%, depois ficou entre 50% e 80%, dependendo de alguns quesitos que a gente colocou assistenciais, porque para não haver desassistência no nível ambulatorial. E aí nós fechamos o ano de 2020 com esse modelo de repasse que a gente considerou como uma distribuição de sobras antecipada, né, para o cooperado, mantendo essa média de passar 33%. Então, lógico que na pandemia a gente não conseguiu bater o recorde ou superar o recorde de 2019, o ano pré-pandemia, mas não abaixamos a nossa média de 33%, passando 33,6% de todas as receitas líquidas para o cooperado, né? Então, isso a gente conseguiu manter. Além disso, para os colaboradores, já no segundo semestre aí de 2020, nós percebemos que a questão da estafa psicológica, né, do burnout, começou a impactar, porque a gente tinha muitos colaboradores tendo que fazer hora extra, dobrar a jornada, pela falta de profissionais qualificados para atender Covid. E aí nós colocamos aí um apoio psicológico constante para os nossos colaboradores, além de ações também de antecipação de vale alimentação, de socorro social a algumas famílias de colaboradores que estavam passando dificuldades. Então, tudo isso a gente tem feito e temos sido muito bem
retribuídos com feedbacks muito positivos desses colaboradores, dessa nossa atenção à parte social. E isso realmente a Unimed Brasil divulga bastante o jeito de cuidar da Unimed. A gente acha que o jeito de cuidar tem que ser para o cliente externo e para o cliente interno. Então, isso foi uma preocupação nossa. Que legal. E isso tudo, doutor, gerou algum impacto negativo no resultado de 2020, no sentido de que 2020 teve... Como é que vocês, ou seja, né, como é que vocês performaram em 2020? Se teve essa gestão, né, do caixa da cooperativa? Por incrível assim que pareça, né, nós tínhamos esse receio, a gente chegou uma hora na diretoria e falou, se a gente fechar no zero, a gente cumpriu o nosso objetivo, que era atender bem o cliente. Nós não tivemos desassistência em nenhum cliente, nenhum paciente nosso com ou sem Covid deixou de ser assistido no nosso recurso próprio, no nosso hospital. Atender o cliente interno e atender o cliente externo, né? Então a gente falou assim, olha, não sabemos como é que vai ser a inadimplência. Teve aquela questão da suspensão dos reajustes da ANS. No final das contas, a gente falou, se a gente fechar no zero, a gente cumpriu o nosso dever. Mas, por incrível que pareça, a gente tivemos uma inadimplência alta, mas conseguimos ainda fechar com uma rentabilidade recorde da nossa empresa. Então, nós fechamos aí com uma rentabilidade, ela só tinha sido maior que 5 uma vez nos últimos 10 anos. Ela tinha sido 5,2 em 2017, se não me engano, e agora nós fechamos antes de 2016, acho que 2014. E nós fechamos o ano 2020 fazendo todas essas ações de repassar recurso para o cooperado, de investir caminhões de dinheiro no nosso hospital, uma rentabilidade 5,8. Então foi um recorde aí de rentabilidade líquida, mesmo com essas iniciativas. Olha que legal, isso é reflexo da boa gestão, né, doutor? Doutor, e aproveitando, né, esse papo do hospital, né, que o senhor até começou já comentando sobre o hospital, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o histórico de verticalização aí da Unimed. Eu acho que ela é um dos hospitais, já está bastante tempo verticalizada, né, então já convive com isso bastante tempo, e a importância que ela teve também na pandemia, né, a gente já vê, acho que agora o leito nunca valeu tanto, né, você tem um leito de hospital dentro verticalizado. Queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre isso, né, verticalização, sobre projetos futuros, como que vocês aí dentro da Unimed estão enxergando e vislumbrando, né, a linha de verticalização. Nós aqui na Unimed Franca, a primeira verticalização nossa é a compra do hospital, em 1999, fechado esse negócio em dezembro, e assumimos o hospital em janeiro de 2000. Vocês participaram aí ativamente desse estudo de viabilidade que foi apresentado numa assembleia histórica aqui que nós tivemos, né? E daí em diante a gente passa a ter a percepção, né, Eduardo, de que a verticalização ela é necessária por duas razões, né? E essas razões têm que andar juntas quando a gente vai fazer verticalização: custo e qualidade. Você verticalizar só para custo sem manter qualidade, aí você tem que rever. E verticalizar só para qualidade, não se atentar aos custos, também pode não ser uma coisa interessante. Então, a gente tem que alinhar custo e qualidade. Então, isso tem sido o nosso mote aqui da verticalização, né? Essa verticalização, logo depois da compra do hospital, a gente passa a ter um laboratório de análises clínicas, que também ele é nosso próprio, né? Passamos aí a verticalizar o serviço de imagem no ano de 2016. No final de 2015, a gente verticaliza o serviço de tomografia. No ano de 2017, verticalizamos o serviço de ressonância magnética, né? Agora, temos 3 grandes objetivos aí na verticalização para essa gestão, que é a nossa hemodinâmica, que está programada aí até o final de 2023, para trazermos para dentro. Hoje é um serviço terceiro aqui dentro do nosso hospital. Então, a gente já está fazendo essa programação, alinhando detalhes aí dos contratos que existem. Temos também a hemodiálise, que nunca imaginávamos que fosse necessário verticalizar, mas temos visto aí uma possibilidade grande de negócio na hemodiálise e no setor de endoscopia também. Endoscopia e hemodiálise deve ser mais rápido, mas essa gestão ainda vai entregar
esses 3 projetos aí de verticalização feitos, né? Nosso objetivo é esse, e pensando sempre em controle de custo e controle de qualidade, e pensando uma coisa, né? Quando a gente fala em verticalização, a gente vai voltar naquele assunto anterior de repasse para o cooperado. Porque se você tem uma empresa que está ficando com parte do lucro que deveria ficar dentro da cooperativa, você está tirando dinheiro do seu cooperado. Então, o resultado dos serviços verticalizados, ele é para o bolso do cooperado. Ele não pode ser para uma empresa terceira, para um grupo específico de cooperados que detém o serviço. Ele tem que ser rateado entre todos os cooperados. Isso é uma condição básica também para nós. Legal. E vocês têm novos projetos, doutor? Como é que está a ideia de verticalização? Vocês vão trazer para dentro outros serviços? Vocês estão planejando isso aí Eu até esqueci de falar um serviço que também é verticalizado, que é importantíssimo, que é a nossa oncologia. Toda a oncologia nossa é verticalizada. Nós acabamos aí desenvolvendo um projeto juntos, né, que era o Centro Médico Unimed Franca, que era um empreendimento voltado para consultórios médicos de baixa complexidade, né? E aí, diante dessa pandemia, a gente teve que rever esse empreendimento, né? Então, nós tiramos o foco desse empreendimento e focamos agora numa reestruturação do Hospital São Joaquim. O Hospital São Joaquim, ele desde que foi comprado, a gente sai lá de 60, quando ele foi comprado a gente tinha pouco mais de 60 mil vidas, 62 mil vidas, né? Hoje estamos com 80 mil vidas, isso em pré-pagamento, se somar o intercâmbio a gente chega na 100. E o Hospital São Joaquim, ele mudou muito pouco o perfil em número de leitos e complexidade dos leitos nesse período, né? Então nós tínhamos 10 leitos de CTI adulto há 21 anos e temos 10 leitos de CTI adulto. Nós tínhamos 8 leitos de CTI infantil no ano 2000 e hoje temos 10 leitos, aumentamos só em 2. Então a nossa carteira aumentou muito mais do que a nossa capacidade de prestação de serviço em alta complexidade. Isso faltou? Não faltou. Não faltou até a pandemia, porque a pandemia mostrou que a alta complexidade ela precisa ser expandida. Então, nesse sentido, a gente larga um projeto voltado para baixa complexidade e focamos na alta complexidade. Então, nós vamos colocar em prática aí, espero que até com a ajuda de vocês aí, novamente, né? Ajudaram na compra do hospital, espero que ajude agora no novo hospital que a gente deve fazer aqui nesse hospital. Então, nós vamos ter um prédio anexo, um edifício garagem, nós vamos aumentar a capacidade de leitos, tanto leitos normais de enfermaria, quanto leitos de CTI, que a gente tem que dobrar. Hoje, os 20 de CTI que nós temos, nós vamos para 40, porque nós já temos 40. Hoje, a gente está com 30 leitos de CTI e Covid. Então, ele já existe, ele só não está na prática e não está no local certo. Certo, fazer as readequações, que legal. E, bom, e aí eu queria abordar um outro assunto, que a gente também viveu um pouquinho isso aí, doutor, que é a Franca, né, no quesito aí de operadoras de plano de saúde, sempre foi palco de debates bastante autênticos e interessantes ali, né? Eu lembro da época que tinha o Hospital Regional, era o principal, acho que, concorrente da época, né? Depois ele foi comprado pelo São Francisco, que agora é a Pivide, e a gente tem esse perfil concorrencial, né? Vamos dizer assim, no âmbito Brasil inteiro, né? Mudando completamente nos últimos, sei lá, 5, 10 anos ali, né? Consolidação aí dos grandes players, né? Agora, inclusive, a Pivida com a Intermédica. Então, esse processo, ele mudou muito, né? No passar do tempo aí para vocês. E vocês sempre tiveram, né? Como lidar com isso de uma forma bastante interessante. Eu sempre achei bem interessante a forma como vocês sempre lidaram com isso. E a gente fala que aquela história, né? Normalmente, quando você tem uma Unimed onde ela nunca teve concorrência, e aí, de repente, aparece uma concorrência forte, ela bambeia, ela tem dificuldade em trabalhar daquela forma, né? E isso não aconteceu na Unimed Franca, né? Ela sempre teve concorrência no calo ali, então sempre foi já aprendeu sempre a trabalhar dessa forma. Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre essa concorrência, que é o perfil
concorrencial aí? Como é que foram essas mudanças ao longo do tempo? Como que vocês lidam com isso, né? Quais são as estratégias de vocês aí em relação à concorrência? O nosso concorrente sempre foi um plano local, né, chamado Hospital Regional, uma medicina de grupo, né? E a gente sempre teve uma divisão aí deles manterem em torno de 40 mil vidas e nós oscilarmos aí no passado entre 60 e 70 mil vidas, né? E então sempre foi essa concorrência, que era uma concorrência difícil, porque era um hospital muito bem localizado, muito bem equipado, com uma equipe médica extremamente também competente. Então era uma concorrência sadia e difícil, né? Principalmente porque Franca tem um per capita muito baixo na cidade, né? Não só no plano de saúde. Então, quando a gente vê na região aqui que a gente está inserido, na macro-região, né? Então, Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, indo ali para o lado de Campinas, Americana, Limeira, o nosso per capita é triste, né? Hoje a gente tem um per capita médio aqui de R$240. Então, sempre foi uma concorrência muito focada em preço, e o preço você tinha que fazer. O que faria o seu diferencial era a qualidade, né? Então, nós nunca nadamos naquele oceano azul do livro, que tinha um produto que se fala, esse eu vou nadar de braçada. Isso nunca tivemos. O intercâmbio nosso sempre também oscilou entre 5 e 10 mil vidas, então a gente tinha que batalhar o nosso pré-pagamento. E o Hospital Regional, nós fizemos uma tentativa de fusão com eles aí em 2008. Eu posso estar enganado da data, mas eu acho que foi em 2008, né? Vocês participaram. Legalmente não pôde ser feito pelo CAD, né, do ponto de vista legal. Do ponto de vista prático, não pôde ser feito por vaidade, principalmente de pessoas que não queriam se juntar à Unimed Franca e não aceitavam esse tipo de negociação, e às vezes até grupos de clientes de lá que também não queriam vir para a Unimed Franca, achavam que seria um monopólio, né? E a história, ela continua, né? Cada um no seu local. Esse processo foi muito traumático. Então, você já tinha uma concorrência que era uma concorrência forte, porém sadia, ela passou a ser uma concorrência um pouco mais agressiva, né? Porque ficaram algumas sequelas aí desse processo que acabou não dando certo, né? E aí, no ano, eu posso até não estar certo no ano, mas eu acho que foi em 2017 ou 2018, esse grupo aí do Hospital Regional, eles fazem uma negociação, a medicina de grupo, né? Eles fazem uma negociação com o Grupo São Francisco, e o Grupo São Francisco adquire eles aí por R$60 milhões, né? E aí realmente traz um impacto aqui para a Unimed Franca, até do ponto de vista de receio de quantos clientes perderíamos. Elaborávamos nessa época aí planos de contingência, de perder percentual da carteira, até quando a gente vai conseguir segurar sem afetar o honorário médico. Então, eram planos de gestão de crise mesmo, né? Porque a gente imaginou que eles viessem bem fortes aqui, o Grupo São Francisco. Acontece que eles não vieram, provavelmente porque já estava na fase de negociação com outro comprador de medicina de grupo, que era a Apivida, né? E a Apivida, ela tem um modelo dela, que é o modelo de trabalho deles, né? Não cabe a mim julgar, pelo contrário, acho que porque eles se propõem, eles fazem muito bem feito, eles são extremamente competentes no modelo de assistência à saúde que eles propõem. E acontece que esse modelo que é proposto pela Apivida aqui em Franca, pelo menos em 2020, acabou que trouxe uma maior facilidade para nós aumentarmos a nossa parcela de market share. Então, eles, em 2020, eles perderam aí, saíram das quase 40 mil vidas, hoje estão com 32, e nós saímos das 74, estamos aí com as 80. Então, isso foi uma percepção que às vezes o cliente teve em relação à Unimed Franca, mas principalmente em relação a uma questão, Eduardo. O nosso preço não é muito diferente do preço praticado pela Apivida. Ele é igual? Ele não é igual, mas ele não é um preço que é 2 vezes mais, que é 80%, não. Nosso preço é muito em torno de 25% a 30% maior do que o da Apivida. Então, isso também, às vezes, facilitou esse favorecimento de aumento de carteira nosso.
Legal, eu acho que acaba, vocês, por não estar tão distante, mas ter um serviço diferenciado, o tal do benefício, do custo versus benefício, acaba prevalecendo para a Unimed, né? E aí demonstra nessa linha dos 80, do aumento das vidas aí, né? A gente tem percebido isso, claro que em Franca foi realmente bastante expressivo, mas a gente tem percebido que a pandemia mostrou muito isso, assim, as Unimeds, elas acabaram absorvendo vidas, né, da concorrência na pandemia. Eu acho que aflorou um pouquinho esse, né, a forma de atendimento, né? Interessante. Em 2020, né, de acordo com a ANS, a saúde suplementar ganhou 1,2% de clientes, né, em relação ao histórico 2019. Nós ganhamos 5,9%. Ou seja, a gente ficou bem acima do índice que a ANS divulgou como médio. Cresceram em cima da concorrência. Essa é uma coisa bem clara aí. Que legal, muito bom. Doutor, tem uma série de assuntos aqui que eu gostaria ainda de discorrer, mas a gente tem aquele compromisso com o tempo aí, com o espectador, para que a gente continue com esse engajamento alto que a gente está tendo, né? Mas assim, teve várias coisas bastante interessantes, gostei muito do bate-papo, doutor, e eu queria pedir, né, para a gente finalizar, que o senhor deixe uma mensagem de positivismo aí para os colegas dirigentes que vão estar assistindo, né? Fala que nesse momento de crise a gente liga a televisão, rádio, jornal, tudo só falando internet, só falando de coisa ruim, né? As mídias só gostam de falar de coisa ruim, então sempre as mensagens aí de positivismo ajudam bastante. Queria deixar e queria, claro, agradecer novamente, doutor, pela participação aí no nosso projeto aqui, Unimed em Pauta. Eu que agradeço, Eduardo. Eu tenho uma convicção de que essa fase do Covid, ela é transitória, a gente está superando isso. Há grandes perdas, né? Perdemos muitas pessoas, muita gente perdeu familiar, o sistema Unimed perdeu grandes médicos nesse período, nós perdemos cooperados aqui, fundadores dessa empresa, mas a gente não pode, nesse momento, esmorecer, a gente tem que continuar, porque a população, os clientes confiam na gente. E porque nós temos capacidade de enfrentar isso, de vencer essa batalha, a gente vai conseguir superar isso. Acredito que o pior já passou, do ponto de vista de aprendermos com a pandemia, né? O conhecimento que nós tínhamos há 6 meses, hoje é um conhecimento muito maior, a forma como enfrentar, a adequação da prestação de serviço, né? Os avanços e as inovações tecnológicas. Então, acho que é uma fase, acho que veio para nos ensinar muito a um custo alto, mas veio nos ensinar para nos prepararmos para futuro, possíveis próximas pandemias que podem acontecer. Do ponto de vista do sistema Unimed, eu acho que é importantíssimo a gente ter a percepção de que a pandemia, ela trouxe uma grande oportunidade de mostrar para o nosso cliente interno, sócio cooperado, o quanto que o sistema Unimed é importante para a classe médica, né? Se a gente pegar toda a saúde suplementar, né, a gente vai ter que dividir a saúde suplementar hoje em 2 grupos, cooperativas e as outras, medicina de grupo, seguradoras, porque a cooperada é dona. E se a empresa dá resultado, o dinheiro é dele, né? Então, a cooperativa não abandona o seu sócio. Ela não pode abandonar o seu sócio. Isso é importante. Então, essa satisfação do cliente interno, o engajamento que nós conseguimos com os cooperados de vestirem a camisa da Unimed, percebendo que aqui se der resultado, o resultado é dele, não é da diretoria, é dele, não é para quem tem ação na bolsa, é para ele, que é sócio, que atende o cliente lá no consultório, no dia a dia. Então, ele faz o resultado dele, né? Ele não depende de terceiros. Então, isso é importante. Nós tivemos um engajamento dos cooperados aqui, que é uma coisa impressionante. Nós nunca imaginávamos que uma crise dessa pudesse ter um efeito colateral benéfico tão bom quanto foi o engajamento dos cooperados às necessidades da nossa cooperativa.